Então, muito boa noite a todos. Vamos para mais uma reflexão. Vamos aprender um pouquinho mais. Isto é uma escola e buscamos a luz do conhecimento para que possamos varrer das nossas vidas as sombras, as teias que tantas e tantas vezes nos atrapalham e nos obscurecem o olhar. Hoje, como já conseguiram visualizar, vamos falar do profeta Isaías. Mas antes, lembramos aqui um princípio iniciático que Deus escreveu a história com antecedência e deu-lhe um nome, profecia. A profecia, portanto, está intimamente ligada ao profeta e à história. E o profeta, por sua vez, está intimamente ligado à divindade. Isto é perceptível. Mas, então, o que é profecia? Profecia é a predição do futuro, ou seja, de factos que ainda estão por acontecer. A profecia é luz do céu. Na Wikipédia, procuramos o significado de profeta e dizem eles: profeta é um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural ou divino e que por eles fala, servindo como intermediário com a humanidade, passando este novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para as pessoas. Então, a mensagem transmitida pelo profeta é chamada de profecia. Então, por que e de que maneira o profeta se constituiu uma pessoa especial? Qual a relação do profeta com Deus e com a sua comunidade? O profeta, ele não é um microfone, ou seja, um instrumento sem vida e sem vontade. Por outro lado, o que diz não resulta meramente de suas expressões íntimas, nem um extremo, nem o outro. Um profeta, ele tem inteligência e sentimentos próprios. Também tem preferências e também erra, também comete erros, como todos nós. Mas é capaz de sentir mais vivamente o amor de Deus por seus filhos e reverberá-lo, torná-lo verbo. Está inserido numa comunidade com os costumes do seu tempo. Estabelecido assim o que é profecia, resta-nos agora entender o que é um profeta. E a melhor definição de profeta é dada por Allan Kardec, que diz: o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho da sua superioridade. E pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão a sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber, por uma força superior, quase sempre se ignora de si mesmo, se esquece de si mesmo. Citamos Allan Kardec. A missão do profeta, segundo Mário Frigeri, é profetizar, ou seja, dizer de uma forma prudentemente cifrada qual o planeamento divino estabelecido para a marcha progressiva da espécie humana, a fim de demonstrar que o homem é um espírito imortal, nesse contexto cósmico, e não uma coisa perecível, um conglomerado de nervos e músculos, como ensina o materialismo dissolvente.
Houve uma grande pleiade de profetas ao longo da história. No século VIII, mais ou menos 750 anos antes de Cristo, viveu sobre a terra um grande profeta de nome Isaías. O profeta que hoje, muito sumariamente, vamos apresentar, porque é um dos 4 profetas que mais profetizaram. Então, o profeta, dono de uma sensibilidade especial no trato com as verdades espirituais, tem vocação para a denúncia. E assim se dá com Isaías. O seu contexto é em Israel. Ele estava inserido na sociedade em Israel, dominado, então, pelo Império Assírio. Essa supremacia ameaçou o monoteísmo hebreu e levou o profeta a levantar a sua voz contra uma tríade prejudicial: a idolatria, a prostituição e a opressão. A Bíblia traz muitas histórias de profetas, pessoas que eram inspiradas por Deus para anunciarem os desígnios dele antes que se cumprissem. E cada qual tem a sua própria história, a forma como foi chamado por Deus e a trajetória que percorreu depois disso. O profeta Isaías é um dos mais conhecidos. Ele escreveu o livro profético da Bíblia Sagrada. Foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. E o que é o messianismo? Em termos restritos, é a crença na vinda ou no retorno de um enviado divino libertador, um Messias, com poderes e atribuições que aplicará ao cumprimento da causa de um povo ou um grupo oprimido. O profeta Isaías foi um dos primeiros a proclamar, com detalhes inspirados, a ideia de um Messias, isto 750 anos antes de Cristo vir para junto de nós, e do que ele iria fazer. Ele também profetizou a ameaça babilónica no horizonte do povo judeu. Escreveu relatos que ainda não tinham ocorrido, mas estavam prestes, como a vinda do Messias aceito e conhecido, Jesus Cristo. Um homem que profetizou a vinda de Jesus Cristo e sim, ele viu a glória de Deus Todo-Poderoso. Isaías, o profeta de Deus, como é chamado, nasceu, como dissemos, no século VIII a.C., em Jerusalém. O significado do seu nome, o nome de Isaías, é o Senhor é a salvação. Este, apesar de ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia Sagrada, poucos conhecem a sua história. A história conta que o profeta Isaías era filho de Amós, que por sua vez era membro de uma família real. Ele era casado e nas Sagradas Escrituras a sua esposa era chamada de profetisa, de acordo com capítulo 8, versículos 3 em Isaías. E não se sabe ao certo porque é que ela era assim chamada, mas tudo indica, e nós queremos que isso talvez seja verdade, que ela também profetizava. O ministério do profeta Isaías, ele iniciou-se no ano em que o rei Uzias, acometido de lepra, veio a falecer. E de acordo com o próprio livro do profeta Isaías, profetizou nos reinados de Uzias, que também era chamado Azarias, Jotão, Acaz e Ezequias, todos do reino norte, que era chamado Judá. Os teólogos dizem que o tempo em que o profeta Isaías teria profetizado sobre o povo judeu foi de aproximadamente 64 anos. Nós teríamos muito mais aqui para dizer, mas tentámos fazer uma breve síntese para ficarmos com a ideia de que os profetas inseridos no seu tempo, no seu contexto, foram, sem dúvida nenhuma, um marco importantíssimo para a humanidade, para todos nós, para que hoje pudéssemos aqui estar com 2000 e tal anos, com a vinda de Jesus. E, portanto, é importante nós aprendermos estas coisas. A história conta que o ministério profético de Isaías se iniciou
com uma tremenda visão de glória de Deus. E no seu livro, no livro Isaías, ele relata, e vamos passar a ler: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo, e anjos serafins voavam por cima do trono. Cada um tinha 6 asas, e a reverência desses anjos era tanta que com 2 asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e voavam com 2. Estes clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós que andamos na Igreja Católica, há uma parte em que isto é dito exatamente, e foi a visão de Isaías: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, vendo esta visão, observa que os umbrais das portas se moviam à medida que estes anjos clamavam, e o templo encheu-se de fumaça. Isaías, diante de tamanha glória, assumiu a sua condição de pecador, e com isto foi tomado de muito medo, uma vez que ele se considerou indigno de estar na presença de Deus. E com isto o profeta Isaías clama: Ai de mim, que eu estou perdido. Nós sabemos onde ele estava inserido, a sociedade onde estava inserido. E diz ele: Porque sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros, e agora meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para Isaías, trazendo uma brasa viva que tirara do altar de Deus com uma tenaz. Este colocou os lábios do profeta e disse: Eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. E Deus toca-nos a todos nós, muitas vezes, também para nos alertar, tal como esta mensagem aqui é trazida. Após isto, Isaías ouviu a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então o profeta Isaías respondeu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A grande lição que o profeta Isaías teve diante da glória de Deus foi de reconhecer a sua fraqueza, a sua pequenez. E quando o homem é indigno diante da presença do Criador, e com isto observa-se que o profeta teve que renunciar certos hábitos que iam de encontro com a sua missão, pois ele não poderia falar palavras de condenação e exortação ao povo de Israel, que estava impregnado na idolatria, se fosse conivente com os seus atos. A renúncia do seu comportamento foi necessária, pois o profeta reconheceu a sua situação espiritual e a sua fraqueza. No entanto, o profeta obteve a autoridade do Senhor para falar com a nação idólatra em que Israel se havia tornado. A renúncia. Também nós devemos, se queremos evoluir espiritualmente, tantos de nós que ainda somos tão materialistas, tantos que pensamos, que andamos aqui a pensar no ter, e esquecemos o ser. E quando a irmã morte nos bate à porta e que nos diz: anda, nada levamos, nada. Levamos sim o bem que fizermos e o mal também, para onde quer que vamos. Portanto, a renúncia. É preciso sermos criaturas simples, humildes, ter o necessário, não ter coisas demais, olhar para tanto que detemos quando ao nosso lado há irmãos, o vizinho da frente, necessitado disto ou daquilo que temos em abundância. Que tenhamos vida em abundância, mas bens materiais que tenhamos o necessário. Então, dizíamos que o profeta obteve a autoridade do Senhor para falar com a nação idólatra,
em que Israel se havia tornado. De notar, que é importante sabermos, que os profetas no tempo, eles tinham uma autoridade religiosa e muita influência na comunidade e eram também muito respeitados. Isaías aconselhava os reis de Judá, levando-lhes a palavra do Senhor. Durante o governo do rei Acás, o rei de Israel, queria conquistar Judá e Deus enviou Isaías para dar coragem a Acás. No entanto, o rei não acreditou na profecia e por isso foi avisado por Isaías que seu povo iria sofrer com os assírios e os egípcios. O herdeiro de Acás, o Ezequias, ele era mais temente a Deus e pediu ajuda a ele quando os assírios atacaram Judá e cercaram Jerusalém. Os invasores disseram que o Senhor não poderia salvá-los, mas Isaías tranquilizou Ezequias, revelando que Deus estava com ele. Então Deus atingiu mais de 180.000 soldados assírios e eles foram obrigados a recuar. Isaías também profetizou sobre a chegada do Salvador, o Messias. No seu livro bíblico, o profeta revela que o Messias viria ao mundo por meio de uma mulher virgem, seria descendente de Davi e iria sofrer e morrer pelos nossos pecados. 750 anos, Isaías profetizou a vinda do nosso querido Jesus. Então, por que profetas hoje são transmitidas as mensagens divinas? Alguém perguntou há pouco tempo e nós podemos relembrar que há umas 3 ou 4 semanas atrás fizemos uma pequenina apresentação sobre os médiuns da atualidade. Portanto, inseridos no contexto em que nos encontramos. Então, nós podemos já verificar que os profetas de hoje, essas mensagens são transmitidas pelos médiuns. E lembramos, em Joel, capítulos 2, versículos 28, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os jovens ganharão visões. Isso corresponde ao derramamento dessa faculdade mediúnica sobre todas as criaturas, sobre todos os povos. E não existe uma única família em que alguém não seja dotado dessa capacidade de registar os seres espirituais. Então, estabelecido assim, resta-nos entender melhor a definição de Allan Kardec e vamos repeti-la, porque é importantíssimo. Porque o verdadeiro profeta, ele é um enviado de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um enviado de Deus só pode ser um espírito superior e como um homem de bem. Será reconhecido pelos seus atos, que trarão o cunho da sua superioridade e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber, por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. E foi assim que Isaías fez. Renunciou à sua família, onde se encontrava inserido, uma vida que poderia ser uma vida faustosa. Então ele renunciou a tudo isso para seguir Jesus. Nós todos podemos tirar aqui esta lição, se queremos segui-lo, que possamos também, todos nós, renunciar e levar diariamente o nosso pensamento e tentar corrigir, limar as nossas arestas, porque temos tantas arestas e por limar. E são essas arestas que nos trazem a dor, a irmã-dor, que tantas vezes vem para nos alertar. Olha que o caminho não é por aí. Então, meus irmãos, podemos dizer que muito mais
haveria para falar sobre o profeta Isaías. A nossa gratidão, o tempo que tivemos para preparar esta pequenina apresentação foi muito escasso, mas não quisemos de forma nenhuma deixar por fazer aquilo a que nos comprometemos. Passo a passo, todos nós vamos evoluindo, aprendendo a sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos aprender sempre um pouquinho mais, vindo a esta escola, porque não estamos só a aprender nós, encarnados. São muitos e muitos os desencarnados que aqui vêm aprender também. Aprender a ter aquela vida em abundância, aprender a ver a luz, não é a luz das velas, mas é a luz do conhecimento. Essa luz, como dizíamos no início, que consegue varrer as sombras da nossa vida. Que Jesus nos abençoe e tenhamos uma excelente semana. Muito obrigada pela vossa atenção.